Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim quem não permanece em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Amados irmãos e irmãs, celebramos neste final de semana o quinto domingo do tempo pascal. Esse tempo da Páscoa, tão bonito, tão bom de ser vivido, e lembrando de chocolates, a gente pode dizer tão gostoso também, né? Então o tempo da Páscoa é esse tempo doce, um tempo alegre, um tempo festivo, um tempo em que nós somos chamados a nos renovar, a renovar a nossa fé, renovar as promessas do nosso batismo, a renovarmos a nossa adesão a Jesus Cristo. A liturgia deste final de semana nos convida a refletir sobre o pertencer a Cristo, o estar em Cristo. Nos convida a refletir sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Nos convida a refletir sobre a nossa fé, que todos nós recebemos do nosso batismo. A primeira leitura nos fala da comunidade dos primeiros cristãos. A segunda leitura nos convida a refletir sobre o amor para com Deus, para o amor para com os outros, né? Então, São João vai escrever para a comunidade, exortando se estão vivendo o amor, se estão vivendo o amor verdadeiro, se esse amor
tem se manifestado na prática ou tem ficado só em teoria? E aí nós sabemos, devemos saber, que o amor não deve ser teoria, o amor tem que ser prática. Então, peçamos ao Senhor que cada vez mais nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, nós possamos colocá-lo no centro das nossas vidas, como nos diz a canção do Frei Gilson: Tu és o centro das nossas vidas. Quando a gente coloca Jesus no centro das nossas vidas, tudo mais fica em segundo lugar. A gente encontra tempo para rezar, a gente encontra tempo para estar com Deus, a gente encontra tempo para colocar Ele no devido lugar em nossas vidas. O Santo Evangelho que nós ouvimos, ele parte desse mesmo princípio, onde estamos refletindo o Evangelho de João, capítulo 15, 8 versículos, de 1 a 8. Tão pequeno, mas de tão importância, tão valioso para nós. Jesus diz para os seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes na videira. Ou seja, Jesus falando para aquela multidão, lembrando que o contexto, a imagem que deve estar presente em nosso coração é Jesus falando para aquela multidão que queria ouvir a Jesus, para aquela multidão que tinha sede de Deus. E aí Jesus vai fazer essa bela catequese, exortando eles, aquela comunidade, aquele povo, a permanecer, a guardar os mandamentos, a permanecer em Cristo. O tempo se passou, 12.000 anos se passaram, e a gente pode dizer, Jesus hoje ele não fala para aquela multidão, mas ele fala para todos nós. Nós somos aquela multidão no espaço e no tempo hoje atualizado. Jesus diz para nós que nós somos os ramos e que nós devemos procurar estar unidos a Ele. E aí nós nos lembramos que para estar unido a Jesus é preciso vivermos. A igreja nos coloca, nos dá a graça de termos 7 sacramentos. Sacramentos que todos nós devemos nos lembrar: batismo, Eucaristia, confissão, crisma, matrimônio, unção dos enfermos e ordem. 7 sacramentos. E a igreja vai nos dizer 3 sacramentos de iniciação à vida cristã, porque nós não nascemos cristãos, nós nos fazemos cristãos. 2 sacramentos do serviço, matrimônio e a ordem. 2 sacramentos de cura, unção dos enfermos e a penitência. De forma que, olhando para os sacramentos, a igreja nos convida, nos diz que todas as vezes que nós recebemos os sacramentos, nós somos convidados a viver a partir de Cristo. E aí a gente pode dizer como São Paulo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque o sacramento do batismo nos diz a igreja, nós somos inseridos em Jesus Cristo. Assim como esses escravos foram inseridos nesse círio pascal, no sábado de aleluia, nós também somos inseridos em Jesus Cristo para
vivermos a partir dele, para vivermos os seus sonhos, para sermos os seus braços, para sermos os seus pés, para sermos os seus olhos, para sermos um outro Cristo, onde quer que nós estejamos. E aí nós sabemos que ser de Deus, ser de Cristo, não é fácil. Estar unido a Cristo requer de nós, muitas vezes, dizer nãos a tudo aquilo que nos apresentam, ou tudo aquilo que nos é sugerido, que vai contra a vontade de Deus, que vai contra o projeto de Deus, que muitas vezes tem por finalidade nos tirar dos caminhos de Deus. E nós sabemos o que muitas vezes nos afasta, que vai desde a preguiça que nós sentimos, a preguiça de rezar, a preguiça de vir para a igreja, a preguiça de viver a palavra, vivermos os mandamentos. Ser de Deus é muitas vezes esse trabalho que nós temos que fazer em nós mesmos, tirando de nós, nos policiando, às vezes o nosso egoísmo, as nossas próprias vontades, onde às vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos fazer as nossas próprias vontades. E o Senhor nos coloca na liturgia deste dia esse convite a refletirmos, a pensarmos em nossa vida. Eu, cada dia, enquanto batizado e batizada, eu estou procurando estar unido a Jesus Cristo. Eu tenho vivido aquilo que me leva para Deus, ou eu tenho vivido aquilo que me distancia de Deus? Muitas vezes nós fazemos isso. Em vez de buscarmos a Deus, em vez de rezarmos, a gente busca aquilo que nos distancia, aquilo que não nos leva para Deus. Então, que neste quinto domingo do tempo da Páscoa, nós possamos fazer esse propósito com Deus, que durante esta semana refletirmos: o que é que eu posso fazer para estar mais conectado, para estar mais inserido em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, no seu plano? Será que eu tenho que amar mais a Deus e amar mais os meus irmãos e irmãs? Será que eu tenho que perdoar mais? Será que eu tenho que procurar ser mais ético lá na minha profissão, mais ético lá no meu ambiente de trabalho? Produzir frutos, os frutos que Deus espera que nós produzamos, sejam esses frutos, frutos do amor, frutos do perdão, frutos da vivência de uma fé que nos faz novas criaturas, como nós cantávamos no momento penitencial. Banhados em Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. É o grande convite que a liturgia desta semana nos faz: renascer de novo, estarmos em Cristo, buscarmos a Ele, para que nós possamos produzir esses frutos, para que nós não sejamos cortados, o Evangelho vai dizer cortados, colocados de fora e queimados. O Evangelho nos diz isso, mas que nós sejamos cada vez mais conscientes da nossa fé, conscientes dos nossos compromissos enquanto cristãos e cristãs, e possamos produzir bons frutos, e não tenhamos só folhagem, né? Muitas vezes
temos só arranjo, temos só enfeite. E aí, quando chega os momentos difíceis, a gente perde a esperança, a gente perde a fé, a gente esquece que devemos rezar, que devemos nos apegar em Deus, como nos diz aquele canto que às vezes a gente não gosta de cantar. Ah, padre, eu não gosto de cantar porque lembra de quem morreu. Eu lembro, quando eu canto este canto, eu lembro que eu tenho fé. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. É o canto de quem tem fé, que mesmo diante das dificuldades da vida, nós devemos nos apegar em Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí nós nos lembramos da palavra Miguel. Quem é como Deus? Ninguém. Então Deus é mais, Deus é poderoso. Então que esta semana que iniciamos, nós possamos procurar cada dia estarmos conectados, inseridos em Jesus Cristo. Pensemos, quando foi a última vez que eu me confessei? Eu preciso receber o sacramento do matrimônio, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso rezar mais o terço, eu preciso me colocar mais na presença de Deus. Todos nós precisamos, todos nós, porque às vezes a gente perde muito tempo com coisas desnecessárias e esquecemos de gastar o nosso tempo com aquilo que é mais útil, né? Com aquilo que é necessário. Então que esta semana nós possamos fazer esse propósito, esse pacto, nós possamos fazer esta aliança com Deus e dizer: Senhor, eu e minha casa, eu quero te servir, aqui estou para fazer a tua vontade. Amém.